pessoal, tudo bem? Aqui é o professor Neri, professor de Contabilidade Geral. Estou aqui gravando um pequeno vídeo para apresentar uma ideia bastante básica e bem inicial da introdução à Contabilidade Geral. Então, em questão de 10, 15 minutos, só para explanar uma ideia bem principiante sobre a Contabilidade Geral aplicável às entidades como um todo. Sempre quando a gente fala em contabilidade, a contabilidade é uma ciência, enquanto ciência, é uma ciência social, não uma ciência exata, tá? E busca analisar, estudar todos os fatos que em algum momento afetam o patrimônio das entidades. Sempre quando a gente fala em entidade, aqui nós estamos falando de entidade de uma forma geral, incluindo empresas com ou sem fins econômicos e também pessoas físicas, tá? A pessoa física também se constitui como uma entidade contábil. Por quê? Também possui um patrimônio. E esse patrimônio ele é objeto de estudo da contabilidade. O patrimônio ele se compõe pelo tripé bens, direitos, tá? E obrigações com terceiros. Então, as empresas com fins lucrativos ou sem fins lucrativos, as pessoas físicas possuem bens, possuem direitos, possuem obrigações a pagar. E isso se compõe, então, o patrimônio das entidades. E a contabilidade, enquanto ciência social, busca, então, registrar todos os fatos que, de alguma forma, afetam esse patrimônio. Então, sempre que uma entidade realizar qualquer operação que afete o patrimônio, comprar um produto, vender um produto, pagar uma obrigação, receber um valor de um cliente, enfim, N operações possíveis de serem realizadas pelas entidades, a contabilidade, ela estuda, analisa cada um desses fatos e faz o registro desse fato contábil. Qual é o propósito de fazer o registro? Oferecer informações a um grupo de usuários sobre as informações, sobre esse patrimônio da empresa. No determinado momento, esse patrimônio, que é o conjunto de bens, direitos e obrigações, ele possui valores, possui elementos que formam esse patrimônio. Então, por exemplo, se eu tenho lá uma empresa que já realizou algumas operações, num determinado momento, então eu vou evidenciar o balanço patrimonial dessa empresa. O balanço patrimonial é uma das demonstrações contábeis que tem como objetivo principal evidenciar o patrimônio da entidade. Então, se eu tiver um balanço patrimonial que elenca lá os bens, saldo em caixa, saldo em estoque, bens do imobilizado, veículos, máquinas, equipamentos, direitos a receber de terceiros, clientes a receber, valores a pagar para fornecedores, empréstimos a pagar, tributos a recolher, salários a pagar, enfim. São bens, direitos e obrigações. Então, a contabilidade procura apresentar não só quais são esses bens, direitos e obrigações que compõem o patrimônio num determinado momento, como também apresentar os valores que representam esses bens. Então, a empresa possui um bem chamado caixa. Qual é o saldo em caixa? R$100. A empresa possui, naquele momento, R$50 mil em estoque. Ou seja, não estou dizendo que possui estoque, mas também o valor monetário que corresponde a essa conta do estoque. Então, justamente, esse propósito da contabilidade é registrar tudo que afeta o patrimônio, seja vendas, recebimentos, pagamentos, despesas, enfim, mas também com o objetivo principal de, ao final, apresentar aos seus usuários um conjunto completo de informações. Então, sempre que eu falo em contabilidade, ela tem como objeto de estudo o patrimônio das entidades. Não seria o objetivo, seria objeto de estudo. O patrimônio das entidades, patrimônio esse, então, composto por bens, direitos e obrigações. Dentro do que a gente chama de funções da contabilidade, temos a função administrativa e a função econômica. A função administrativa tem ligação direta com o patrimônio, com o balanço patrimonial da empresa. Então, controlar o patrimônio seria uma função administrativa da contabilidade. Enquanto que a função econômica tem relação direta com a apuração do resultado do exercício,
que é uma demonstração contábil específica, chamada demonstração do resultado do exercício, onde se evidencia o resultado alcançado pela empresa, pela diferença entre receitas, custos e despesas. Então, a função econômica, apurar resultado. A função administrativa, controlar o patrimônio das entidades. Como um dos grandes objetivos da contabilidade é fornecer informações aos usuários sobre o patrimônio, sobre o resultado da empresa, temos aqui um conjunto de usuários, no âmbito interno e externo, que se utilizam essas informações. Dentro da categoria de usuários internos, teríamos basicamente os proprietários do negócio, sócios, acionistas, diretores, administradores, executivos da empresa, são usuários da contabilidade de cunho interno. E também temos vários usuários externos que se utilizam das informações geradas pela contabilidade, a partir do registro que a contabilidade faz de todos os fatos que afetam o patrimônio e o resultado de uma empresa. A contabilidade ela fornece um conjunto de informações para diversos usuários, classificados em internos e externos. Para que a contabilidade possa, então, fazer esse processo de registro e gerar as informações para os usuários, a contabilidade segue 4 técnicas contábeis. A primeira seria a técnica da escrituração, ou seja, a escrituração nada mais é do que o registro de todos os fatos que afetaram o patrimônio. Esse registro se dá por um lançamento contábil. Então, cada operação, cada fato que a empresa realiza, requer um lançamento contábil, requer um registro desse fato contábil, para que ao final seja possível, então, apresentar informações sobre esse patrimônio da entidade. Numa etapa seguinte, uma técnica seguinte, ao da escrituração, teríamos a elaboração de um conjunto de demonstrações contábeis. Então, a contabilidade, a partir do momento que ela registra todos os fatos que afetam o patrimônio, ao final é elaborado então um conjunto de demonstrações visando apresentar aos usuários, de forma sintética, resumida, um conjunto completo de informações sobre o patrimônio e sobre o resultado daquela entidade. Então aqui, basicamente, as demonstrações que seriam elaboradas, sem aqui entrar em detalhamento de cada uma delas, o balanço patrimonial, a demonstração do estado do exercício, a demonstração de lucros ou prejuízos acumulados, a demonstração das mutações do patrimônio líquido, a demonstração dos fluxos de caixa e a demonstração do valor adicionado. Seria um conjunto completo de demonstrações contábeis que, ao serem elaboradas, permite oferecer a um grupo de usuários que tem interesse nas informações contábeis, informações sobre o patrimônio e o resultado dessa entidade contábil. Então, a elaboração das demonstrações requer que inicialmente haja um processo de escrituração. Se escritura, se registra e a partir das informações registradas, elabora-se um conjunto de demonstrações contábeis. Numa etapa seguinte seria a análise contábil, ou seja, após a elaboração de um conjunto de demonstrações contábeis, então é possível, a partir dessas informações, fazer análise dessa empresa, seja calculando indicadores de liquidez, indicadores de rentabilidade, indicadores de endividamento, cálculo de prazos médios, enfim, eu posso, a partir das demonstrações contábeis, fazer um processo de análise mais detalhada sobre essa entidade. Obviamente que a análise ela pode ser feita a partir do momento que eu já tenho as demonstrações contábeis elaboradas. As demonstrações contábeis são a base das informações para a realização da análise contábil. E por fim, a quarta técnica seria da auditoria, que busca aqui fazer uma revisão, verificar se há uma exatidão na escrituração contábil apresentada. Então sempre a auditoria visa verificar, visa analisar, visa revisar e dar consistência às informações publicadas nas demonstrações contábeis. Então, se no balanço patrimonial eu demonstro lá no saldo em banco 50 mil reais no meu balanço patrimonial, a auditoria visa verificar se aquele valor evidenciado no balanço patrimonial está suportado em um documento ou em vários documentos, em extratos bancários, que demonstram exatamente possuir aquele saldo demonstrado na contabilidade. E assim
com as demais contas que compõem o patrimônio da entidade. Então, essas seriam as 4 técnicas contábeis utilizadas pela contabilidade. O objeto de estudo, como já acabamos de falar, da contabilidade é o patrimônio das entidades. E esse patrimônio, ele é composto por esse conjunto de bens, direitos e obrigações com terceiros. Poderíamos aqui, inicialmente, apresentar alguns exemplos de bens, por exemplo, no âmbito de uma empresa. O dinheiro em espécie, dinheiro em caixa, é um bem. Temos os estoques da empresa, são bens classificados no ativo da empresa. Imóveis, veículos, máquinas, equipamentos, são alguns exemplos de bens que compõem o patrimônio de uma entidade. Direitos, exemplos, basicamente valores a receber de clientes por vendas a prazo que eu realizei e ainda não recebi, direitos a receber de clientes por serviços que eu prestei para receber posteriormente. Temos aqui direitos a receber de bancos, instituições financeiras de uma forma geral, em relação aos valores aplicados no banco. Aqui, dar uma ênfase que o dinheiro em espécie, o dinheiro em caixa, disponível lá na empresa, ele se classifica como um bem dentro da estrutura do patrimônio. Já o dinheiro, que é de propriedade da empresa, lá depositado no banco, seja em conta corrente, aplicação financeira ou poupança, é classificado como um direito dentro do patrimônio da entidade. Por quê? O dinheiro em espécie, dinheiro em caixa, lá disponível na empresa, ele é de propriedade da empresa e está de posse da empresa. Então, ele é um bem. O dinheiro depositado em banco, ele é de propriedade da empresa, porém, está em poder de terceiros, está em poder do banco. Então, eu tenho um direito sobre aquele valor lá depositado. Essa é a diferença do dinheiro em caixa e do dinheiro em banco. Os dois valores são de propriedade da empresa, porém, o em caixa está de posse da empresa, é um bem. E o depósito em banco continua sendo um bem de propriedade da empresa, mas está em poder de terceiros. E por isso, então, que entra no conceito de direito. E as obrigações para com terceiros, que seria aqui o terceiro item, né, dentro desse tripé que compõe o patrimônio das entidades. Temos vários exemplos: fornecedores a pagar, impostos a recolher, encargos sociais e previdenciários a recolher, empréstimos a pagar e assim por diante. São exemplos de obrigações que a empresa tem para com terceiros. Então, esse é o que compõe, né, o nosso patrimônio. E esse patrimônio, esse conjunto de bens, direitos e obrigações, ele é evidenciado na demonstração contábil chamada balanço patrimonial. E esse balanço patrimonial, ele é uma demonstração contábil dividida em 2 grandes grupos. Do lado esquerdo nós temos os ativos e no lado direito temos os passivos. Dentro dessa classificação de ativo e passivo, dos itens que compõem o patrimônio, os bens e direitos, eles se configuram como ativos da entidade. Ou seja, tudo que eu tenho de bens e direitos eu vou evidenciar no grupo do ativo da empresa. Também chamado de elemento positivo do balanço patrimonial, porque são bens e direitos. E tudo que for obrigações, aqui com terceiros, vem nessa parte superior do passivo como um todo, das obrigações com terceiros. Essa parte seria a parte negativa do balanço, porque representa as obrigações da empresa. Obviamente que essa parte positiva ou negativa que eu acabei de falar não quer dizer que ativo é positivo e passivo tem saldo negativo. Mas, conceitualmente falando, os ativos representam a parte boa do balanço patrimonial e os passivos, então, essa parte negativa, porque representam obrigações a pagar. O ativo, enquanto conjunto de bens e direitos, também pode ser chamado de patrimônio bruto. Então, qual é o patrimônio bruto dessa empresa? É o ativo dela. É a soma dos bens e dos seus direitos. Também chamado de capital total aplicado e capital total investido. São termos sinônimos, né, em relação a esse grupo do ativo. O passivo aqui, enquanto obrigações com terceiros, também pode ser chamado de passivo exigível, também pode ser chamado de capital de terceiros, de capital alheio, tá? São alguns termos sinônimos, geralmente utilizados por algumas bancas de concursos, para
fazer referência a essa parte do passivo aqui das obrigações com terceiros. Uma coisa importante sempre observar é que o balanço patrimonial ele possui apenas dois grandes grupos, que é o ativo, somativo e o passivo. Cada um desses grandes grupos possui subgrupos. Então, o patrimônio líquido, que é um dos subgrupos do passivo. Então, o patrimônio líquido não é um terceiro grupo do balanço patrimonial. O balanço patrimonial possui ativo e passivo. Lembrando que patrimônio líquido é apenas um subgrupo do passivo, que também tem passivo circulante e passivo não circulante, como outros subgrupos, que não vai ser objeto aqui nesse vídeo. Então, essas obrigações com terceiros representam todas as obrigações que a empresa possui para com terceiros, né, a sua entidade. E o patrimônio líquido, então, que é esse grupo aqui abaixo, representa as obrigações da empresa para com os seus sócios, para com seus proprietários, seus acionistas. Esse patrimônio também pode ser chamado de situação líquida, de capital próprio da empresa, tá? Também às vezes chamado de passivo não exigível, tá? Porque os passivos aqui, que representam obrigações com terceiros, representam passivos exigíveis, porque esses passivos têm um prazo de exigibilidade definido. Fornecedores a pagar têm um prazo de pagamento, tributos a recolher têm um prazo de vencimento, salários a pagar têm um prazo de pagamento, enfim, são obrigações que têm um prazo de exigibilidade. Enquanto que as obrigações com os sócios são obrigações também, porque tudo que é passivo é obrigação, porém não há um prazo de exigibilidade definido. O capital social que é aportado na empresa pelo sócio, ele é pago para o sócio numa eventual saída da empresa, numa eventual liquidação da empresa. Os lucros que a empresa vai oferir e que são dos sócios, serão pagos pela empresa conforme decisão em assembleia. Então, o patrimônio líquido, ele é um subgrupo do balanço patrimonial que representa as obrigações da empresa para com os seus sócios. E o sócio que investiu o capital na empresa, ele, ao olhar para o patrimônio líquido da empresa, ele verifica qual é o montante de recursos que ele tem direito a receber. Então, para finalizar esse áudio, é só apresentar a vocês a equação básica da contabilidade, que consiste em patrimônio líquido ser igual ao ativo menos o passivo exigível, que é só essa parcela de recursos de terceiros. Quando a gente vê nos livros, né, em materiais, geralmente, ativo menos passivo, tá? Esse termo passivo aqui é o passivo exigível. Então, se eu tiver R$100 de ativos totais e R$70 de passivos exigíveis, eu terei R$30 de patrimônio líquido, porque eu perdo sempre a diferença entre ativo e passivo exigível. De forma que sempre o total do ativo e passivo sejam iguais, né? Capitais totais aplicados no ativo, com as origens totais de recursos, de terceiros e próprios, também igual a R$100. Portanto, a equação básica é uma diferença matemática entre os ativos e os passivos exigíveis. É o valor residual de ativos compostos por bens e direitos, menos seus passivos exigíveis. Essa mesma equação básica ela pode ser demonstrada de outras três formas, mas é tudo a mesma coisa, tá? Ou seja, a equação básica é uma apenas, porém ela pode ser demonstrada de quatro formas diferentes. Então, o que aqui foi colocado refere-se à mesma fórmula, porém sendo demonstrada de forma diferente. Então, inicialmente, aqui uma questão bastante inicial, bastante principiante, sobre uma introdução à teoria da contabilidade, da contabilidade básica, da contabilidade geral, aqui nesse áudio. Bons estudos, sucesso a todos!